Você acreditaria que alguns SUV completamente novos no mercado hoje estão quase sem valor? Não por sua idade, mas porque os compradores estão literalmente fugindo deles. E não falamos de veículos elétricos. Estes são SUV de gasolina, que se tornaram desastres financeiros absolutos em 2026. Se você possui um destes, já perdeu milhares de euros. Hoje vamos contar de forma decrescente os 20 SUV mais inúteis nos quais você pode desperdiçar seu dinheiro agora mesmo. Vamos de mal a pior. Posto 20. Buick Enclave 2025. O Enclave 2025 recebeu um redesenho massivo que usualmente deveria ajudar na revenda, mas não desta vez. CarEdge prediz que este SUV perderá a metade de seu valor em apenas 3 anos de propriedade. Aqui está o problema real. Buick inundou completamente o mercado de aluguel. As frotas corporativas compraram milhares e milhares de Enclaves 2025. E agora em 2026 o mercado usado está literalmente afogando-se em retornos de carros de aluguel. Um Enclave de 50 mil euros está lutando para alcançar apenas 25 mil em leilão agora mesmo. O redesenho em si criou outro problema gigante. Buick abandonou o provado motor V6 de 3.6 litros por um turbo de 2.5 litros de 4 cilindros. No papel economiza combustível. Na realidade é barulhento. Está tremendamente pouco potente para um SUV de 3 fileiras, e os clientes o odeiam completamente. O feedback de confiabilidade precoce é absolutamente brutal. Os proprietários relatam problemas constantes de transmissão, mudanças bruscas que sacodem todo o veículo, perda súbita de potência e mudanças duras que soam como se algo se rompesse cada vez. Buick tentou justificar um preço quase de luxo com o redesenho. Mas quando seu SUV está atormentado por problemas de transmissão e carrega o estigma de frota de aluguel colado, os compradores simplesmente não estão pagando preços de luxo. Estão oferecendo o fundo absoluto nos leilões e os vendedores privados estão sendo completamente destruídos nos trade-in. É um massacre financeiro total. Posto 19. Infiniti 48 2025. Infiniti redesenhou completamente o QX80 para 2025 com um V6 Twin Turbo, tecnologia moderna e estilismo atualizado. Mas em 2026 está sangrando valor a um ritmo verdadeiramente alarmante. Com uma predição de CarEdge de 51% de depreciação desde um MSRP alto de cerca de 85 mil euros, os proprietários estão vendo mais de 40 mil euros desaparecerem em apenas 3 anos. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. O imposto Infiniti é completamente real. Apesar do redesenho completo, os compradores de luxo em 2026 estão indo em massa para Lexus e Cadillac em seu lugar. O QX80 sofre de uma falta absoluta de prestígio de marca. As concessionárias Infiniti estão sendo forçadas a fechar suas salas de exibição independentes e ir para baixo das concessionárias Nissan para sobreviver. A marca está sentada em um purgatório automotriz. Muito cara para ser mainstream, não o suficientemente prestigiosa para ser verdadeiro luxo. É a pior posição possível. Os compradores que podem pagar 85 mil simplesmente estão escolhendo marcas com melhor reputação. E os que buscam valor estão comprando opções mais baratas que fazem o mesmo trabalho. O QX80 está preso no meio sem ninguém que o queira. O resultado é uma depreciação que destrói os bolsos dos proprietários que acreditaram na marca. Posto 18. Nissan Murano 2025. O Murano 2025 foi a tentativa da Nissan de modernizar seu elegante SUV de tamanho médio. Em vez disso, aterrissou em terra de ninguém, e o valor está colapsando a velocidade recorde. Aqui está o problema central que mata este veículo. O Murano não é luxo, mas está precificado como se fosse. A 40 mil ou 50 mil euros você está pagando dinheiro quase de luxo por uma insígnia Nissan. E os compradores simplesmente não estão mordendo a isca. Ou pegam um CR-V mais barato, ou se esticam e sobem para um Highlander com melhor revenda. E aqui está o que realmente acelera o dano massivamente. Milhares de Murano completamente novos de 2025 estão sentados em pátios de concessionárias sem compradores à vista. As concessionárias estão literalmente lançando incentivos em dinheiro e descontos selvagens apenas para mover o inventário que apodrece. Quando os novos estão sendo descontados tão agressivamente, os valores usados são esmagados quase da noite para o dia. O resultado direto é que os proprietários de Murano estão debaixo d'água financeiramente quase imediatamente após comprar.
Um proprietário pagou 47 mil euros por um novo. Apenas 12 meses depois, as ofertas de trade-in rondavam os 32 mil. Isso é 32% desaparecido em um único ano. Não 3 anos, 1 ano. É devastador. E piora a cada mês que passa porque mais Murano usados inundam o mercado enquanto os novos seguem sem serem vendidos. Posto 17. Jeep Grand Cherokee 2025. Consumer Reports classificou o Grand Cherokee entre os veículos menos confiáveis de 2025. Combinado com 52% de perda de valor desde cerca de 55 mil euros, isso é um pesadelo de 28.600 euros. Mas aqui é onde a situação se torna realmente grave. Os proprietários não só estão perdendo dinheiro, estão perdendo a cabeça com os problemas constantes. O 4-chip plug-in hybrid foi retirado múltiplas vezes por perda súbita de potência enquanto você dirige. Imagine ir a 80 km por hora na autoestrada e de repente seu SUV de 60 mil euros simplesmente decide desligar. Os proprietários relatam telas de infoentretenimento que se apagam aleatoriamente, deixando-os sem navegação, sem controle de clima, sem câmeras traseiras. Tudo preto enquanto você dirige. A quinta geração do Grand Cherokee L foi retirada 15 vezes. Isso não é um erro tipográfico. 15 recalls separados para uma geração de veículo que foi lançada apenas em 2021. Entre os duendes eletrônicos constantes e o sobrepreço massivo que as pessoas pagaram em 2025 quando as concessionárias adicionavam milhares sobre o MSRP, os proprietários agora estão descobrindo que seu SUV vale 30 mil euros a menos do que ainda devem ao banco. Estão presos em um veículo pouco confiável que não podem vender sem perder uma fortuna. É uma armadilha financeira perfeita. Posto 16. Nissan Armada 2025. O Armada 2025 mudou para um motor V6, mas não resolveu o problema central da Nissan. Ninguém respeita a marca no segmento de luxo. Os compradores que adquiriram este SUV no ano passado estão no caminho de perder quase 54% do que pagaram até o próximo ano. Historicamente, o Armada sempre foi o SUV de tamanho completo de orçamento. É a opção que os compradores escolhem quando não podem se esticar completamente até um Escalade, um Lexus LX ou um Yukon. E no mercado usado, essa percepção importa enormemente. Para 2026, o Armada recebe muito pouco respeito dos compradores. Então, por que deprecia tão brutalmente rápido? Primeiro, o preço. O Armada agora começa em torno de 60 mil euros e escala além dos 75 mil totalmente carregado. Quando a depreciação atinge um veículo nesse ponto de preço, a perda em dólares é absolutamente brutal porque você está perdendo porcentagens de uma base muito alta. Segundo está a reação negativa ao novo trem de força. Nissan abandonou o amado V8 por um V6 turboalimentado, e os compradores tradicionais de SUV de tamanho completo não estão de forma alguma empolgados. Eles queriam o rugido do V8, a simplicidade mecânica e a durabilidade comprovada. Em vez disso, sentem que pagaram dinheiro premium e receberam um motor menor. Essa percepção está matando os valores de revenda porque ninguém quer um downgrade de 60 mil euros. Posto 15. Jeep Wagoneer, ele 2025. Stellantis prometeu que o Wagoneer competiria diretamente com o Yukon e o Expedition. Em vez disso, entregou um pesadelo elétrico que perde 54% de seu valor em apenas 3 anos. O Wagoneer L é um SUV massivo com um problema igualmente massivo. É completamente pouco confiável. E em 2026 os compradores estão aterrorizados com os custos de manutenção, uma vez que a garantia de 36 mil milhas expire. É um caminhão de 90 mil euros que se sente como uma responsabilidade de 40 mil no momento exato em que você assina os papéis. Os dados do Kelley Blue Book mostram que um Jeep Grand Wagoneer Series 2 de 2024, 91 mil euros novo, agora vale cerca de 54 mil depois de apenas 18 meses. Isso é 41% desaparecido e segue contando a cada mês. O Wagoneer não só está depreciando, é perigoso para as famílias. Famílias estão sendo deixadas na mão em viagens de estrada no meio do nada. Os proprietários estão contratando advogados de lei-limão para processar. E os valores de revenda estão afundando em queda livre enquanto a palavra se espalha em fóruns e redes sociais. Ninguém quer comprar o problema de outra pessoa, especialmente quando esse problema custa 90 mil euros novos. É um desastre completo de relações públicas que se traduz diretamente em valores colapsados. Posto 14. Land Rover Range Rover Sport 2025.
Land Rover dominou completamente a arte de fazer veículos caros completamente sem valor. Segundo os dados de CarEdge, o Range Rover Sport cai 55,5% em apenas 3 anos. O Range Rover Sport de 2024 foi retirado 5 vezes por problemas que incluem vazamentos de óleo, falhas de transmissão e mau funcionamento da câmera de visão traseira. Um recall específico envolveu a pressão do óleo da transmissão caindo repentinamente, causando que a embreagem mude para neutro enquanto você está dirigindo. Imagine estar no meio do tráfego e sua transmissão simplesmente decide ir para neutro sem avisar. É aterrador e perigoso. Os fóruns de proprietários estão completamente cheios de pesadelos elétricos, falhas de suspensão de ar e problemas constantes de infoentretenimento. Um proprietário descreveu seu Range Rover como bonito, mas pouco confiável. Outro disse literalmente: "Amo como dirige quando funciona, o que não é com frequência suficiente." Essa é a promessa da Land Rover em uma frase: beleza e desempenho quando funciona. O problema é que não funciona o suficiente para justificar o preço de entrada ou manter algum valor de revenda. Os compradores sabem disso e estão evitando os usados como a praga. Posto 13. Jaguar F-Pace 2025. Estou certo de que ninguém está surpreso de ver este na lista, porque este é um modelo morto caminhando. Jaguar disse que 2025 seria o último ano para o F-Pace. No entanto, de alguma maneira, ainda está capengando em direção a 2026. Honestamente, não sei por que seguem construindo-o. Com 56% de depreciação, os proprietários de F-Pace estão perdendo quase 30 mil euros em 3 anos. Mas o problema real não é o SUV em si, é o colapso de marca acontecendo em tempo real na frente de todos. Jaguar anunciou que está se tornando completamente elétrica e descontinuando quase todos os seus modelos de gasolina. Isso deixou os proprietários de F-Pace segurando um veículo órfão de uma marca em completa retirada. Por que alguém compraria um Jaguar usado quando o suporte de garantia, a disponibilidade de peças e o futuro inteiro da marca são pontos de interrogação massivos? Depois de 5 anos, o F-Pace pode perder mais de 70% de seu valor. Isso significa que um SUV de 50 mil se torna um de 15 mil em apenas 5 anos. É catastrófico. E piora porque a Jaguar como marca está em crise existencial. Ninguém sabe se seguirão existindo em sua forma atual. Essa incerteza mata qualquer valor residual que reste. Posto 12. Dodge Durango 2025. No papel, o Durango ainda entrega tudo o que promete: tração traseira, potência V8, capacidade de reboque real. Mas com 59% de depreciação, um Durango de 62 mil euros se torna um SUV de 25.600 em apenas 3 anos. Dodge manteve o Durango vivo para 2025, com até mais adições de última chamada. Mas a novidade já se desgastou completamente. As versões de alto desempenho estão perdendo valor ainda mais rápido, enquanto a tendência de SUV muscular oficialmente morre. Aqui está o problema central. A geração atual do Durango é velha. Enquanto os competidores adicionaram tecnologia de segurança moderna, eficiência híbrida e interiores completamente atualizados, Dodge seguiu vendendo exatamente o mesmo SUV ano após ano. Um Durango de 1 ano de idade teve média de 43.474 euros em revenda, uma queda de 30,8% desde novo. Isso é 19 mil euros evaporados em apenas 12 meses. Os compradores simplesmente não querem pagar por tecnologia velha envolta em lataria nova. Podem conseguir algo mais moderno, mais eficiente e com melhor tecnologia pelo mesmo dinheiro. O Durango está vivendo de sua reputação passada, mas essa reputação já não vale o que costumava. Posto 11. Dodge Hornet 2025. O Hornet é a crise de identidade da Dodge sobre rodas. É um Alfa Romeo Tonale rebatizado, o que é problemático em si mesmo, vendido sob uma marca de muscle car. A confusão não vende e a depreciação de 59% do Hornet prova isso. Entre em uma concessionária Dodge em 2026 e verá o problema imediatamente. Os Hornets estão literalmente se empilhando no pátio sem compradores à vista. Para meados de 2025, a Dodge estava oferecendo 15 mil euros de descontos nos novos apenas para limpar os pátios. Quando os carros novos se vendem por tanto abaixo do MSRP, destrói completamente o mercado usado da noite para o dia. Seu Hornet de 2025 vale menos que um RAV4 de 5 anos de idade hoje. Deixe-me repetir isso. Seu SUV quase novo vale menos que um Toyota de 5 anos. Isso é devastador.
Os problemas de qualidade atormentaram o Hornet desde o lançamento, e depois vieram os recalls. Os proprietários relatam problemas elétricos, falhas do sistema de infoentretenimento, problemas de transmissão. É um desastre completo. Dodge tentou cobrar preços premium, pelo que essencialmente é um Alfa rebatizado com todos os problemas de Alfa incluídos. Os compradores não são bobos. Viram através do truque imediatamente e agora os proprietários estão pagando o preço com valores colapsados. Antes de continuar, se você está obtendo qualquer valor deste vídeo, vá em frente e pressione esse botão de curtir. Os próximos 10 são ainda piores. A depreciação é mais brutal, as perdas mais catastróficas. Alguns proprietários estão perdendo 70 mil euros em apenas 3 anos. Aqui é onde realmente dói. Posto 10. Alfa Romeo Tonale 2025. Alfa Romeo pensou que o estilismo italiano poderia romper o mercado de SUV compacto americano. Estavam completamente equivocados de todas as formas possíveis. Com quase 61% de depreciação, os proprietários de Tonale estão perdendo 28 mil euros em apenas 3 anos em um veículo que começou perto de 46 mil. As vendas contam toda a história brutal. Apenas 3.383 Tonale encontraram compradores em 2025. Nem perto do que Alfa esperava e os problemas se empilham rápido. Uma rede de concessionárias americana escassa, consciência de marca limitada e preocupações de confiabilidade duradouras que continuam perseguindo Alfa Romeo como fantasmas. Piora dramaticamente. O Tonale de 2024 já foi retirado 6 vezes. 6 recalls em um modelo de 1 ano. Os proprietários relatam atrasos constantes de transmissão, problemas severos de drenagem de bateria, falhas de sensores e problemas sérios de qualidade de construção. Tudo isso esmagou a confiança do comprador quase imediatamente após o lançamento. E o mercado usado é absolutamente brutal sem piedade. Um Tonale T de 2024 com 20.650 milhas está listado a 19.773 euros, abaixo quase 59% de seu preço novo, de 48 mil. Isso é perder quase a metade do valor em basicamente 1 ano. As concessionárias não os querem em trade-in. Os leilões não recebem ofertas. Os vendedores privados não conseguem encontrar compradores. É um veículo tóxico financeiramente. Posto 9. Alfa Romeo Stelvio 2025. O Stelvio sofre de exatamente a mesma maldição da Alfa Romeo que o Tonale. É bonito de se olhar, divertido de dirigir e absolutamente brutal na revenda. Com quase 61% de depreciação, os proprietários de Stelvio perdem aproximadamente 29.800 euros em apenas 3 anos em um veículo que começa em torno de 49 mil. O problema não é a experiência de condução que muitos realmente desfrutam. É absolutamente tudo o mais ao redor disso. Uma rede de concessionárias americana limitada, baixa consciência de marca entre compradores médios e a reputação de confiabilidade duradoura da Alfa Romeo que assusta os compradores de carros usados antes mesmo de considerá-lo. A história continua incansavelmente. Uma rede de serviço fraca, preocupações de confiabilidade não resolvidas e a tecnologia e interior ficando atrás dos competidores alemães e japoneses que gastam mais em desenvolvimento. O resultado inevitável é que um veículo que poderia ser emocionante de dirigir novo se torna um ativo completamente tóxico no mercado usado. Ninguém o quer. As concessionárias recusam tomá-los em trade-in. Os leilões não recebem ofertas competitivas. É uma morte lenta e dolorosa do valor. Posto 8. Land Rover Range Rover 2025. Este realmente dói porque o Range Rover parece que deveria manter seu valor. A presença imponente, o luxo genuíno, a insígnia prestigiosa. Mas por trás de toda essa imagem de luxo está uma das piores curvas de depreciação no mercado inteiro de SUV. Com quase 68% de depreciação, alguns proprietários estão perdendo bem mais de 70 mil euros em apenas 3 anos. É difícil de acreditar, mas é completamente real. Então, o que está acontecendo exatamente? Você tem pesadelos de confiabilidade documentados, eletrônica insanamente complexa que falha constantemente, falhas recorrentes de suspensão de ar e custos de reparo e manutenção altíssimos. Essa combinação absolutamente destrói a confiança do comprador usado. Aqui está o que realmente mata a revenda neste veículo. Uma vez que essa garantia de 3 anos expira, os compradores literalmente correm na direção oposta. Ninguém em seu juízo perfeito quer possuir um Range Rover fora de garantia. Se você realmente tem os meios financeiros, alugue-o e pague a perda mensalmente. Muitos compradores ricos fazem exatamente isso.
Alugam, deduzem em seus impostos como despesa de negócio e o devolvem antes que a garantia termine. É a única forma inteligente de ter um. A matemática é simples e devastadora. 60 mil euros desaparecidos em 3 anos não é um erro de cálculo. É a realidade brutal do Range Rover. Posto 7. Maserati Grecale 2025. O SUV mais novo da Maserati já é seu desastre mais novo. O Grecale perde 71,9% de seu valor em 3 anos em um veículo que custa 70 mil a 85 mil euros para começar. O Grecale compartilha exatamente os mesmos problemas de qualidade que estão assolando todos os produtos da Stellantis. Os proprietários relatam constantes maus funcionamentos elétricos, falhas frustrantes de software e visitas à concessionária nos primeiros meses de propriedade. Uma pequena rede de concessionárias significa suporte limitado, peças extremamente caras e tempos de espera longos para serviço. O comprador de luxo de 2026 está evitando o Grecale como se fosse a praga porque todo mundo sabe exatamente o que acontece com os Maseratis depois que a garantia expira. O resultado direto é que os valores de revenda estão em queda livre imediata após a compra. Ninguém quer tocá-lo nem com uma vara de 3 metros. É um SUV de luxo que perde mais de 70% de seu valor em 3 anos. Você compra um por 75 mil, em 3 anos vale 20 mil. Isso é 55 mil euros evaporados. É um dos piores investimentos que você pode fazer no mundo automotriz. Os únicos que ganham são os que alugam e devolvem antes do desastre. Posto 6. Maserati Levante 2025. Se este número parece familiar para você, é porque é. O Levante compartilha exatamente a mesma brutal depreciação de 71,9% que o Maserati Grecale. Mas aqui está a diferença crítica e por que este toma um lugar mais alto em nossa lista. O Levante começa muito mais caro. Então, quando colapsa, as perdas em dólares são absolutamente catastróficas. Estamos falando de SUV de 6 dígitos perdendo mais de 2/3 de seu valor em apenas 3 anos. Tudo o que feriu o Grecale atinge ainda mais forte aqui. Demanda baixa, rede de concessionárias minúscula, custos de manutenção astronômicos e preocupações de confiabilidade duradouras que perseguem a marca. Mas agora você está empilhando todos esses problemas em cima de um MSRP muito mais alto. Uma vez que a garantia desaparece, o mercado usado basicamente desiste completamente. Os compradores não confiam nele, as concessionárias não o querem e os valores de revenda caem pelo chão. E aqui está o golpe final. O Levante tem um motor derivado da Ferrari, mas seu valor de revenda é pior que um Kia Soul usado. Deixe-me repetir isso porque é importante. Um motor derivado da Ferrari com valor de revenda pior que um Kia Soul usado. Essa é a promessa da Maserati resumida em uma frase devastadora. É engenharia italiana premium com depreciação de pesadelo. O que faz o Levante particularmente doloroso é a promessa quebrada. Maserati te vende um sonho italiano. Te vendem exclusividade, desempenho derivado de corridas, um estilo de vida aspiracional. Mas a realidade é um veículo que passa mais tempo na oficina do que em sua garagem. Os proprietários em fóruns descrevem experiências idênticas. Compram o Levante apaixonados pelo design e pelo som do motor. Depois, nos primeiros 6 meses, começam os problemas. Primeiro é algo menor, talvez um sensor. Depois a tela de infoentretenimento congela. Depois a transmissão começa a mudar de forma estranha. No ano você já visitou a concessionária 5 ou 6 vezes. E aqui está o problema. Cada visita te lembra que este veículo não é Toyota. As peças levam semanas para chegar porque Maserati não tem inventário local. A mão de obra é especializada e cara. Um simples serviço de rotina que em um Honda custaria 200 euros, no Levante são 1.200. Os compradores potenciais do mercado usado conhecem estas histórias, as leem na internet. Falam com proprietários atuais que os advertem para que fujam. Por isso, quando você tenta vender seu Levante de 2 anos com 30 mil quilômetros, as ofertas que recebe são insultantes. Uma concessionária te oferece 40 mil por algo que você pagou 110 mil. É devastador emocionalmente além de financeiramente. Posto 5. BMW X7 2025. O X7 é o navio almirante da BMW, seu SUV de 3 fileiras, mas em 2026 está sangrando valor de forma verdadeiramente preocupante. Os proprietários que pagaram 90 mil euros estão vendo os valores caírem para 50 mil em apenas 3 anos. Aqui está o problema central. BMW inundou completamente o mercado com o X7.
A produção massiva significa que a oferta excede dramaticamente a demanda no mercado usado. A complexidade eletrônica do X7 assusta os compradores fora de garantia. Os sistemas, desde a suspensão de ar até a assistência de condução, falham e os custos de reparo são estratosféricos. Os proprietários relatam constantemente problemas de sensores, falhas de software que requerem visitas à concessionária e atualizações constantes que nunca terminam de solucionar tudo. A manutenção de BMW fora de garantia é legendariamente cara. Um serviço rotineiro pode custar facilmente milhares de euros. Substituir a suspensão de ar pode ser 10 mil. Um reparo de transmissão pode ser 15 mil. Os compradores conhecem esses números e por isso estão evitando o X7 usado como a praga. O resultado direto é que os valores estão colapsando enquanto os proprietários entram em pânico tentando sair antes que a garantia expire. É uma corrida contra o relógio que todos perdem. O X7 também sofre do que os especialistas chamam de fadiga de tecnologia. BMW empacotou este veículo com cada tecnologia imaginável. Você tem tela curva massiva, sistema de som Bowers & Wilkins, de 20 alto-falantes, suspensão que escaneia a estrada adiante, assentos que te dão massagem em 14 direções. Soa incrível até que algo falha. Então você descobre que substituir apenas a tela curva custa 5 mil euros. O sistema de som premium, se falhar, são 4 mil. A suspensão preditiva pode ser 8 mil em reparo. O pior é que estes sistemas falham com mais frequência do que BMW admite publicamente. Os proprietários relatam que depois de 50 mil quilômetros, é quase certo que algo eletrônico deixará de funcionar corretamente. Pode ser o sistema de câmeras que de repente mostra a tela preta. Ou o sistema de assistência de estacionamento que deixa de detectar obstáculos, ou os assentos aquecidos que só aquecem um lado. BMW responde com atualizações de software que às vezes funcionam e às vezes pioram as coisas. Os proprietários se frustram, perdem confiança na marca e decidem vender. Mas quando tentam vender, descobrem que ninguém quer um X7 fora de garantia com todos esses sistemas complexos. Os compradores inteligentes fazem a matemática. Posso comprar este X7 de 3 anos por 50 mil, ou posso comprar um Lexus GX novo por 60 mil, que funcionará sem problemas durante 15 anos. A maioria escolhe o Lexus, por isso os valores do X7 estão em queda livre. Posto 4. Mercedes-Benz GLS 2025. O GLS é o classe S dos SUV da Mercedes, mas a depreciação é classe desastre absoluto. Os proprietários estão vendo 60 mil euros desaparecerem em 3 anos em veículos que começaram em 100 mil. É a história familiar que vimos se repetir. Eletrônica complexa, sistemas de suspensão caros, falhas constantes de infoentretenimento. But o GLS adiciona outro problema massivo ao tamanho. O segmento de SUV de luxo grande está completamente saturado. O X7, o Escalade, o Navigator, todos estão competindo por compradores limitados. Quando há mais oferta do que demanda, os preços colapsam inevitavelmente. Mercedes respondeu a isso, produzindo ainda mais GLS, piorando dramaticamente o problema de oferta. Agora o mercado está completamente inundado de usados recentes e ninguém está pagando os preços altos que os vendedores precisam. Os proprietários estão presos debaixo d'água financeiramente. As concessionárias estão oferecendo a metade do que pagaram apenas 2 anos antes. A manutenção, fora de garantia, é um pesadelo absoluto. Cada serviço custa milhares. As peças são especializadas e caríssimas. Os tempos de espera são longos. Os compradores inteligentes sabem disso e estão evitando o GLS usado completamente. O GLS também enfrenta um problema de identidade em 2026. Mercedes tentou posicioná-lo como o SUV definitivo para famílias abastadas. O problema é que as famílias abastadas têm muitas opções melhores agora. Podem conseguir um Escalade que é mais ícone americano. Podem conseguir um Range Rover que tem mais presença. Podem conseguir um BMW X7 que é mais esportivo. O GLS está preso sem uma proposta de valor clara. Além disso, Mercedes cometeu um erro estratégico massivo. Em sua tentativa de alcançar cotas de vendas, começaram a oferecer descontos agressivos em veículos novos. Para o final de 2025, você podia conseguir um GLS novo com 15 mil euros de desconto. Quando você faz isso, destrói completamente o mercado usado.
Por que alguém pagaria 85 mil pelo seu GLS usado de 1 ano, quando pode conseguir um completamente novo por 90 mil com garantia total? Os proprietários que compraram em 2024 antes dos descontos estão especialmente furiosos. Pagaram preço completo e agora veem que seu veículo vale 30 mil a menos do que devem. Mercedes basicamente traiu seus clientes leais para alcançar números de vendas a curto prazo. A confiança na marca está quebrada. Os valores estão destruídos e os proprietários estão presos sem saída boa. Vender significa perda massiva. Ficar significa seguir pagando por um ativo que se deprecia a cada mês. Posto 3. Audi Q8 2025. O Q8 deveria ser bem sucedido no papel. É elegante, potente, tem tecnologia avançada, mas em 2026 os valores estão caindo por um precipício e os proprietários estão perdendo mais de 60% em 3 anos. O problema é múltiplo e complexo. Primeiro está a confiabilidade. Consumer Reports classifica o Q8 baixo em confiabilidade com problemas constantes eletrônicos, de transmissão e suspensão documentados. Segundo está a complexidade tecnológica extrema. Cada característica de luxo é um ponto de falha potencial, uma vez que você está fora de garantia. Terceiro estão os custos de manutenção absolutamente proibitivos. O serviço da Audi é caro, as peças são caras, a mão de obra é especializada e cara. Um Q8 pode custar facilmente 3 mil euros anuais apenas para mantê-lo funcionando basicamente. Quarto está a concorrência feroz. O segmento de SUV de luxo médio é brutalmente competitivo. O X5, o GLE, o Cayenne, todos têm melhores reputações de confiabilidade estabelecidas. O resultado inevitável é que o Q8 está perdendo a batalha de revenda dramaticamente. Ninguém quer pagar o premium da Audi com os problemas conhecidos. Os valores usados estão em colapso livre. Os proprietários estão completamente presos, vendo seu investimento evaporar mês após mês. O Q8 sofre além disso de um problema de posicionamento confuso. A Audi já tem o Q7, que é um SUV de 3 fileiras. Então criaram o Q8 como versão mais esportiva e elegante de 2 fileiras. Mas o mercado para SUV de luxo esportiva de 2 fileiras é incrivelmente pequeno. A maioria dos compradores nesta faixa de preço quer 3 fileiras para versatilidade familiar. Os que querem esportivo verdadeiro compram um Porsche Cayenne ou Macan. Então, o Q8 está preso em um nicho dentro de um nicho. Não é o suficientemente prático para famílias. Não é o suficientemente esportivo para entusiastas. Não é o suficientemente prestigioso para compradores de imagem. É um veículo sem audiência clara, e isso se reflete brutalmente nos valores de revenda. Além disso, a Audi tem tido problemas de qualidade específicos com o Q8. O sistema de infoentretenimento MMI congela regularmente, requerendo reinicializações forçadas. A transmissão de 8 velocidades tem problemas de software que causam mudanças duras. O sistema Mild Hybrid de 48 volts falha com surpreendente frequência. Estes não são problemas menores, são falhas fundamentais que afetam a experiência diária de condução. Os proprietários frustrados inundam os fóruns da Audi com queixas. A Audi responde lento com soluções que nem sempre funcionam. A reputação do Q8 está manchada permanentemente. E no mercado de luxo, a reputação o é tudo. Uma vez que um modelo ganha a reputação de problemático, é quase impossível se recuperar. O Q8 está nessa categoria agora. Os valores seguirão caindo enquanto a palavra se espalha. Posto 2. Cadillac Escalade 2025. Espere, o Escalade é um ícone americano, como está nesta lista. A verdade dói, mas o Escalade de 2025 está sangrando valor a um ritmo verdadeiramente alarmante. GM produziu demais Escalade, e o mercado está completamente inundado. Combinado com preços novos de 120 mil euros, a depreciação é brutal além das palavras. Os proprietários estão perdendo 70 mil euros em 3 anos. A matemática é devastadora. Os problemas de qualidade estão assolando a nova geração. A tela curva OLED falha. O sistema Super Cruise funciona mal. A suspensão de ar tem problemas constantes. Os proprietários relatam visitas frequentes à concessionária no primeiro ano de propriedade. Isso não deveria acontecer em um veículo de 120 mil. Mas o problema real é a percepção. O Escalade está perdendo seu cachê de luxo rapidamente. Os compradores estão escolhendo o Range Rover, o GLS, o X7 em seu lugar. O Escalade é visto como menos prestigioso, menos exclusivo que antes. Quando a percepção de luxo cai, o valor colapsa imediatamente. O resultado é que o mercado usado é brutal.
Os Escalade de 1 ano de idade estão sendo vendidos por 50 mil com uma perda de 70 mil do preço novo. Ninguém quer pagar o premium da GM quando podem ter alemão por dinheiro similar. O Escalade enfrenta além disso o problema de que GM diluiu a marca. Costumava ser que o Escalade era o pináculo absoluto da GM. Se você queria o melhor veículo que a GM podia construir, comprava um Escalade. Mas agora a GM tem o GMC e o Denali, que é basicamente o mesmo veículo por menos dinheiro. E há o Chevy Tahoe High Country, que novamente é praticamente idêntico por até menos. Os compradores inteligentes se deram conta disso. Por que pagar 120 mil por um Escalade quando você pode conseguir um Yukon Denali com as mesmas características por 95 mil? São o mesmo veículo com insígnias diferentes. Mesma plataforma, mesmo motor, mesma transmissão, mesmo interior basicamente. Só que o Escalade cobra premium pela insígnia e luzes diferentes. Essa percepção destruiu os valores do Escalade. Os compradores já não veem justificativa para o premium. Além disso, a qualidade percebida caiu. Os novos Escalades se sentem menos especiais do que as gerações anteriores. Os materiais interiores, embora pareçam bem, não se sentem tão premium como Mercedes ou BMW. Os controles parecem tirados de veículos GM mais baratos porque o são. Então você tem um veículo que custa como alemão premium, se sente como GM regular e deprecia pior que ambos. É a pior combinação possível. Os proprietários estão devastados vendo seus valores colapsarem. Muitos estão debaixo d'água devendo mais do que vale. E GM segue produzindo mais Escalade, inundando o mercado, piorando o problema para todos. Posto 1. Lincoln Navigator 2025. O número 1 dói, porque o Navigator é realmente um bom SUV. É confortável, potente, bem equipado. Mas para o mercado de 2026 não importa. E os proprietários estão vendo perdas absolutamente catastróficas. O Navigator começa em 90 mil e totalmente carregado atinge 110 mil euros. Em 3 anos, vale 40 mil. 70 mil euros desaparecidos como fumaça. Por que tão brutal? Primeiro, a marca Lincoln está lutando desesperadamente por relevância. Os compradores de luxo não veem a Lincoln no nível de Cadillac e muito menos dos alemães. Segundo está a produção excessiva. Ford produziu demais Navigator e o mercado usado está completamente inundado. Terceiro estão os problemas de confiabilidade documentados. Os novos Navigator estão assolados por problemas eletrônicos, falhas de transmissão, problemas de suspensão. Consumer Reports o classifica baixo em confiabilidade e os proprietários confirmam em fóruns cheios de queixas. Quarto, estão os custos de manutenção. O Navigator fora de garantia é caro de manter. Serviço, peças, mão de obra, tudo é premium. Quinto está a concorrência, que é simplesmente melhor. O Escalade é mais ícone, os alemães são mais prestigiosos, os japoneses são mais confiáveis. O Navigator está preso no meio em terra de ninguém sem identidade clara. O resultado é que os valores de revenda estão em queda livre e os proprietários estão devastados pelas perdas. As concessionárias não querem Navigator usados em seus pátios. Os leilões não recebem ofertas competitivas. Os proprietários tentando vender privadamente não têm sorte encontrando compradores. O Navigator se tornou o pior investimento de SUV de luxo que você pode fazer em 2026. Se você está considerando comprar um, fuja tão rápido quanto puder na direção oposta. Aí está, 20 SUV de gasolina que se tornaram sem valor em tempo recorde. Qual te impactou mais ou pior? Você está preso com um desses desastres de depreciação. Deixe suas histórias de horror nos comentários. Se chegou até aqui, pressione esse botão de curtir e se inscreva porque realmente ajuda o canal a crescer. A lição aprendida é clara. Preço alto não garante valor. Marca prestigiosa não significa revenda forte. Pesquise antes de comprar. Verifique as predições de depreciação. Leia as avaliações de proprietários reais. Porque perder 50 mil euros em 3 anos não é um investimento inteligente. É um pesadelo financeiro do qual muitos nunca se recuperam. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.